Atenção, silêncio no estúdio. Luz, câmera, ação. É ao vivo? Já entrou ao vivo? Não tem alguma coisa errada. Eu sou tímida. Perfeito. Pega o fone. Cadê o entrevistado? Liga a câmera. O áudio tá tudo certo? Chegou no horário? Desculpa, eu cheguei atrasado. Tudo pronto. Começa agora. Claquete Gazeta. Boa tarde, Rádio Gazeta Online. Mais uma tarde de sexta-feira se inicia e junto com ela o nosso amado Claquete Gazeta. Pois então se prepare para começar o primeiro bloco com o famoso Batalha Gazeta. Nele, o apresentador João Vitor Mota vai desafiar os participantes em um jogo de conhecimento. Para o próximo bloco, o Claquete Cultural vai te mostrar os lançamentos do cinema e as atrações culturais desse fim de semana. E para fechar com tudo, o último quadro terá a Beatriz Martins sediando um bate-papo pra lá de incrível. Mas antes disso, não esquece de mandar uma mensagem para o número 11993141010 e conferir as nossas redes sociais no @Rádio Gazeta On. Chega de conversa e bora começar mais um Claquete. João, é com você. Muito obrigado, Fábio. Uma boa tarde, Rádio Gazeta Online. Chegou sexta-feira e você sabe que sexta-feira é dia de Claquete Gazeta. E se tem Claquete Gazeta, começa agora o Batalha Gazeta. Está no ar. Batalha Gazeta. Seja ágil. Pense rápido. É isso aí, uma boa tarde para todo mundo acompanhando a Rádio Gazeta Online. Meu nome é João Vitor Mota, o apresentador do Batalha Gazeta. Esse game show que sempre junta duas pessoas que sabem de tudo sobre o mundo do entretenimento, estão aqui para provar o seu conhecimento. Então, obviamente, eu não tô aqui sozinho. Começando pela minha direita, pode falar o seu nome, sua idade e o que você faz aqui na Casper. Eu sou o Theo Ribeiro, eu tenho 18 anos e eu estou no segundo semestre de jornalismo e eu vim aqui para vencer. Que isso, Popó, já começamos com tudo. Muito obrigado por ter topado, Theo. E agora à minha esquerda, pode falar o seu nome, sua idade e o que você faz aqui na Casper. Meu nome é Gabriel Santos, eu tenho 18 anos, também estou no segundo semestre de jornalismo. Vamos ver se vai ser a tua vitória que vai vir. Popó, começamos com um clima de embate pesado hoje, assim que eu gosto. Então, olha, aproveita você que está assistindo. Não esquece de entrar no nosso Instagram, que por lá tá rolando a prova dos likes para você decidir quem vai ganhar o Batalha de hoje. Se vai ser o Theo ou se vai ser o Gabriel. É só você entrar lá, deixar o seu voto em quem você acha que vai ganhar. E olha, depois disso, só você votar, decidir que essa pessoa vai ganhar 3 pontos. E olha, pelo clima que tá hoje, esses 3 pontos vão ser importantes. E olha, aproveita que você tá no nosso Instagram, acessa o link que tá na nossa bio e se inscreve para participar do Batalha Gazeta. É isso aí, para você fazer que nem o Theo e o Gabriel. Ou então você pode ler o QR Code que vai aparecer aqui do meu ladinho. E exatamente esse QR Code, você pode ler ele, você vai parar direto na nossa ficha de inscrição. E para finalizar os recadinhos, eu queria agradecer muito a Los Quiavos Seguros por sempre estar apoiando o Batalha Gazeta. É isso aí. Quem participa do Batalha ganha a garrafinha da Los Quiavos Seguros. Então, olha, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, é só seguir no Instagram, @LosQuiavosSeguros, Los Quiavo com CH. E olha, acho que já tá tudo explicado. Vamos finalmente começar, porque o clima de batalha hoje tá especial, Popó. Vamos para nossa primeira prova, o Batalha Stop. Batalha Stop. É isso aí, vamos começar o Batalha de hoje com tudo, com a nossa primeira prova, o clássico Batalha Stop. E olha, vamos explicar aqui um pouquinho rapidinho as regras, porque essa prova é bem complicada, bem complexa, mas no final é sempre muito divertida, Popó. Até porque, caso vocês não conheçam, o Stop é aquele famoso jogo onde a gente vai sortear uma letra e vocês vão ter que responder alguns temas com essa letra, perdão. Então são eles: filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. Então o nosso queridíssimo Popó vai soltar alguma letra e a partir dessa letra vocês vão ter que responder esses temas, mas olha, é muito rápido. Vai aparecer o tema, caso vocês não consigam responder e terminar o tempo, já vai para o próximo tema, então tem que ficar muito ligado. Ok. Perfeito? Perfeito. Preparados? Preparado. Quem quer começar então o Batalha Stop? Eu começo. É isso. Popó, hoje o clima tá de rivalidade mesmo, todo mundo... Vamos ver o que acontece hoje. Então, sem mais enrolação, Popó, pode soltar a letra do Theo. Letra U. U de uva. Filme ou série? Filme ou série com U? Ultraman, não sei. Não, Ultraman, acho que conto já. Conta, ok? Perfeito. Ator ou atriz? Ator ou atriz com U? Não sei. Perfeito, ele já desistiu. Popó, foi rápido assim. Cantor ou banda? Cantor ou banda com U? Ultraje a rigor. Ultraje a rigor, mandou bem. Livro ou quadrinhos? Livros ou quadrinhos?
Deu branco, Popó? Jogos. Jogos com U? Não sei também. Essa letra é complicada. Ai, ui, Popó. Personagem. Um personagem com U? Úrsula. Úrsula, perfeito. Música. Pra finalizar, uma música com U. Não sei. Não sabe, Popó? Mas realmente mandou muito bem. U não é uma letra fácil, mas mandou bem. Falou o Traje a Rigor, baita banda, por sinal. Toca bastante aqui na Rádio Gazeta Online. Começou bem. Ah, Gabriel, tá aquecendo. Bora. você tá preparado? Nunca estive tanto. Que isso, Popó. Então, pode soltar a letra do Gabriel. Letra I. I de iguana. Filme ou série? Filme ou série? Indiana Jones. Perfeito. Ator ou atriz? Ator ou atriz com I? Essa é complicada, Popó. Cantor ou banda? Um cantor ou banda com I? Ivete Sangalo. Muito bem. Livro ou quadrinhos? Livros ou quadrinhos com I? Não veio, Popó. Jogos. Jogos com I? Também não vai vir. Acontece, Popó. Personagem. Personagem com I? Não vai vir também, tá pegado. Música. Agora uma música com I pra finalizar. Matou. E matou. Acho que foi no limite. Não foi no finalzinho. Foi no último milissegundo, mas valeu, mandou muito bem no Imaturo. Olha, no meio parecia que o branco ia vir pesado. Exato. A sequência foi triste. Eu E- quero VAR, hein? Quero VAR. Que isso, vai ter que chamar a VAR. Olha, quem tá contando pontos é aquela menina lá, a Malu. Depois, se você quiser reclamar, é com ela. É isso aí. Já deixei aí a sua pergunta pro Fak Malu. Mas olha, a gente agora continua com a nossa segunda prova. Essa é complicada. O Enigma Batalha. Enigma Batalha. É isso aí. Vamos começar a nossa segunda prova do Batalha de hoje. Essa daqui, se o Batalha é mais agitado, tudo, essa daqui é bem mais fria e calculista, posso dizer assim. Porque eu tenho aqui algum tema. Pode ser um personagem, uma pessoa, um lugar, qualquer coisa. Eu tenho dicas sobre esse tema. Começando com dicas mais difíceis até as mais fáceis. Quando vocês ouvirem assim uma dica e pescarem e pensarem, eu sei qual é a resposta, levantou a mãozinha, falou, eu sei. Simples assim. Quando você responder, você pode ganhar 5 pontos. Caso você erre, os 5 pontos vão pro seu amiguinho. Ok. Pois é, complicado. Então, Popó, música de tensão. Perfeito, perfeito. Vamos começar o nosso Enigma Batalha. Surgi no ano de 1947. Sou um lugar que conta muitas histórias. Fui fundado pelo empresário brasileiro Assis Chateaubriand. Essa é fácil, Popó. Minha sede mais famosa foi inaugurada em 1968. Faz tempo também. Fui projetado pela mesma arquiteta do Sesc Pompeia. Meu Deus, Popó, ele veio estudado. Gabriel, qual é a resposta do Enigma Batalha? É o MASP. Meu Deus, Popó. que tá certo? Você respondeu muito cedo, Gabriel. Temos muitas dicas aqui. Clima de tensão, Popó. Mas eu tenho que te dizer, Gabriel, que a resposta MASP está completamente exata. É isso aí, realmente. Mandou muito bem. Respondeu bem no inicinho, foi projetado pela mesma arquiteta do Sesc Pompeia. A gente tinha aqui também, sou um marco da fomentação da cultura na cidade de São Paulo. Tenho conexão com os artistas Botticelli, Monet e Rafael de Sanzio. E fico localizado na querida Avenida Paulista. Realmente é o máximo. Mandou muito bem. Realmente, não deu pra mim. Complicou, Theo. Mas olha, posso te falar? Percebi. O programa tá só começando. Você mandou bem no stop, ele mandou bem no Enigma. Agora vamos resolver isso de uma vez. Tá. Vamos resolver na nossa última prova, o Sabe Tudo. Sabe tudo.
É isso aí. Vamos para nossa terceira e última prova do Batalha de hoje. Essa daqui, como o nome diz, a gente vai ver quem realmente sabe tudo. Então, Theo, Gabriel, eu tenho aqui 5 perguntas para cada. Perguntas de diversos temas, níveis, e a gente vai ver o quão realmente vocês sabem. E lembrando que tem uma pergunta com alternativas. Então, olha, Theo, como você perdeu o Enigma Batalha, você prefere começar respondendo ou deixar para o final e começar o Gabriel? Pode começar o Gabriel. Perfeito. Gabriel, de fato você está preparado, você já provou isso. Mas você está muito preparado? Veremos agora. Que isso, Popó. Então veremos agora na primeira pergunta. Qual é a capital do Egito? É Cairo. Cairo. Certeza. Fecho nela. Onde ficam as pirâmides e tudo mais. Sim. Certo? Será que tá certo, Popó? Tenho que te dizer que a resposta Cairo está completamente exata. É isso mesmo, é Cairo no Egito. É começar fácil, vai. Vamos Ok. começar a aquecer os nossos participantes. Vamos para a segunda pergunta. Slash e Axl Rose são membros de qual famosa banda de rock? Confundir agora é pegado. É do Guns N' Roses. Guns N' Roses. Se confundir agora é complicado. É como você complicado, mesmo disse. exato. Você tem certeza disso? Não, mas é nela que eu vou. Pois é. Você gosta de rock, Theo? Eu gosto de rock. Exato, essa é a pergunta que seria perfeita pra ele. Pois é, então eu tenho que te dizer, Gabriel, que a resposta Guns N' Roses está completamente exata. É isso mesmo, pode ficar tranquilo, pode respirar. Realmente, eles são parte da grande banda Guns N' Roses aí, marcando desde os anos 80. Vamos para a sua terceira pergunta. Qual é o nome do cavalo do Pica-Pau? Essa de alternativa. Alternativa A, Pegasus. Alternativa B, Pé de Pena. Alternativa C, Alazão. Alternativa D, Bala no Alvo. E alternativa E, Pé de Pano. Vamos no bom e velho chute. Bom e velho chute. Que Vai ser a ser letra. a C. Letra C, Alazão. Certeza disso? Não, mas vamos nela também. Essa é fácil. Essa é fácil, Popó. Tem gente aqui na produtora que gosta muito de Pica-Pau. Mas olha aí, tenho que te dizer que a alternativa C, Alazão, está completamente errada. Chegou o primeiro erro de Gabriel. A alternativa certa seria E, Pé de Pano. Era bem óbvio, mas ok, seguimos. Ok, seguimos, mas realmente é só um deslize no meio de uma bela trajetória, Gabriel. Vamos Perfeito. para a sua quarta pergunta. Em que ano o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo? Fazendo sua matemática, Foi em 58. 58? Ah, em 58 foi Pelé, é isso. Lembrou da musiquinha, papai não tem nem o que eu fazer. Alternativa, a resposta, 1958, está completamente exata. Mandou muito bem. 58 foi Pelé, 62 foi Mané, 70 Esquadrão. Primeiro a ser tricampeão. Vai, Brasil. É isso aí. Vamos para sua quinta pergunta. Muito bem. Quantas temporadas tem a série The Office? Curte uma comédia, Gabriel? Sim, mas The Office é uma das que eu não assisti. Ai, que pecado, Popó! Olha aí, se você tivesse assistido, você estaria preparado para esse momento. Mas então você vai ter que dar uma resposta em 5, 4, 3, É 2, 13 meu número. 13 temporadas, bastante temporadas. Gabriel, Tá certo? será que tá certo, Popó? Tenho que te dizer que 13 temporadas está completamente errado. São 9 temporadas. Ok. Mas foi perto, vai. Sim, foi ali. Você chutou no número grande, não teve medo, mandou muito bem, acertou 3 perguntas. Agora eu venho pro lado de cá, Theo. Acho que tá feia a situação. Será? Eu Olha acho. aí. O importante é acreditar, Theo. Tá bom. Então vamos para sua primeira pergunta. Ok. Qual é a capital da Irlanda? Da Irlanda. Da Irlanda. Essa é fácil. É Dublin? Dublin. Não sei, mas vai. Você tem certeza? Não. Será? Será, Popó? Tenho que te dizer que a resposta Dublin está completamente exata. Ai, É isso aí, começou bem. Muito bem. Realmente é Dublin. As Tá. capitais estavam confundindo aqui, Cairo foi com um pouquinho mais de certeza, mas mandou muito bem no Dublin. Perfeito. Vamos para a sua segunda pergunta. Renato Russo era vocalista de qual banda brasileira? Legião Urbana.
Perfeito. Como você mesmo disse, curte um rock? Eu curto um rock. Perfeitamente. Então essa daí não era nem mistério pra ele, Popó. A resposta, Legião Urbana. Exata. Perfeito. Ele mesmo, Renato Russo, que deixa saudade até hoje. Vamos pra sua terceira pergunta. Ok. Qual é o nome do dinossauro de Flintstones? Essa de alternativa. Alternativa A, Rex. Alternativa B, Binho. Alternativa C, Barney. Alternativa D, Dino. E alternativa E, Garibaldi. Tem que do meu concorrente. E o chutômetro vai ter que estar sendo útil. Será que ele tá preciso hoje? Espero que sim. Então, qual será a sua alternativa chutada? Eu vou simples e direto. Dino. Simples e direto, Dino. Dino. Só pode ser. Simples assim, Popó. Eu tenho que te dizer que a alternativa D, Dino, está completamente exata. Caramba. É isso aí. Fiz um suspense aqui, Popó, ele achou que errou. Realmente, a galera do Flintstones não era muito criativa. Não. Um dinossauro chamado Dino, mas tudo bem. Na época das cavernas, não tinha muito nome também pra pôr, né? Vamos pra quarta pergunta. Quem foi o capitão do Brasil na Copa do Mundo de 2002? O famoso Penta. Tenho que confessar que o futebol Não é sua praia. não é minha praia. Complicado. Mas, olha aí, Mas você sim. vai ter que lembrar de algum jogador, algum nome. Sim. Em 5, 4, 3, 2... O Ronaldo Fenômeno Ronaldo. Posso dizer que tava nesse time. tá nesse time. Tá nesse time. Será que tá certo? Gabriel gosta de futebol, né? Sim. Você traz boas notícias pro seu amigo Theo? Se eu estiver certo, não trago boas notícias. Pois é, Popó. Tenho que te dizer que a resposta Ronaldo Fenômeno está completamente errada. É. Foi o Cafu, grande lateral direito. Realmente não ia vir, né? Não ia. Mas tudo bem. Você ainda tem a sua quinta pergunta. Ok. Então, vamos para a quinta pergunta. Certo. Quantas temporadas tem a série Friends? Do bom e velho português Amigos. Uhum. Algum chute? Eu Já assistiu saberia... Friends? Não. Eu assisti The Office. Mas no do inverteu, Friends... Diria que tem mais. Vamos de 11. 11. 11 temporadas. Será? Será, Popó? Tenho que te dizer que a resposta 11 temporadas está completamente errada. São 10 temporadas por 1. Olha, seu chutômetro estava calibrado, tá? Você Tá. mandou muito bem nos chutes, mas errou. Errei. Acontece. Mandaram muito bem. Vou ser muito honesto, vocês mandaram muito bem aqui. Já tivemos atuações, posso dizer, mais duvidosas assim no nosso batalha, mas realmente mandaram muito bem. Eu só queria perguntar para nossa Productions. Temos um resultado? E a pontuação? Temos a pontuação. Então que ufem os tambores, porque o campeão do batalha de hoje é ele. 17 a 15 por 2. Foi pegado. pontos. Realmente, parabéns, Gabriel, pela Valeu. vitória. Quer mandar uma mensagem pra alguém, algum abraço, tudo mais? Seu momento de vitória. Tá tranquilo, conseguimos levar os 3 pontos pra casa. Perfeito. Ele é um cara simples, Popó. O importante é sempre os 3 pontos. Então, parabéns, Gabriel, pela vitória. Theo, acontece. Eu sinto pela derrota, mas eu sinto mais felicidade pela garrafa nova que vai Que estar isso! no meu coração. Que moral pro Los Quiavos Seguros, que sempre tá nos apoiando. @ Los Quiavos Seguros no Instagram, Los Quiavo com CH. Mas muito obrigado, Theo, mesmo assim, por ter participado. Quer mandar um abraço, alguma coisa? Um abraço pra Paola, minha namorada. Ai, que fofinho, Popó. Ganhou no carisma. Justamente, é assim que acontece. Mas, novamente, garotos, muito obrigado por terem participado, mandaram muito bem. E agora eu quero falar com você que tá assistindo. Muito obrigado por ter assistido a Batalha de hoje. Mas, olha, continua por aqui, que a gente só tá no primeiro bloco. Ainda tem o Claquete Cultural no segundo. No terceiro, nós temos a entrevista com a queridíssima Beatriz Martins. Então, continua por aqui. Mas, olha, da minha parte, eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Claquete Gazeta. Música, informação, entretenimento. A sua rádio universitária. Quer ficar ligado em todas as produções da Rádio Gazeta Online? Então pega essa dica. No nosso site e app, você pode ver e rever os principais programas da Rádio Gazeta Online quando e onde quiser. Então, para não perder nada, é só acessar nosso site todos os dias.
radiogazetaonline.com.br, radiogazetaonline.com.br ou nosso app Rádio Gazeta Online. Todo mundo sabe que sábado é dia de feijoada. E feijoada tem tudo a ver com um bom samba. Assim como um churrasco de domingo, que combina demais com um pagodinho daqueles. De sábado e domingo, do meio-dia às 2 da tarde, abra alas para o RG do Samba. O programa da Rádio Gazeta Online que vem para sacudir o seu fim de semana. Música boa é aqui, na Rádio Gazeta Online. RG do Samba. Você gosta de cultura pop, games e muita animação? Então eu tenho uma sugestão para você. Acompanhe o Claquete Gazeta toda sexta-feira às 2 da tarde, com o game Batalha Gazeta, que testa o seu conhecimento sobre o universo pop, dicas culturais e bate-papo sobre o mundo da arte e do entretenimento. Então não perca o Claquete Gazeta, toda sexta-feira às 2 da tarde. Rádio Gazeta Online. Você conectado. Claquete Gazeta. Que batalha, hein, João? Mas e você? Será que acertaria todas as perguntas feitas hoje? Vem enfrentar esse desafio e se inscreve no Batalha Gazeta. O link está lá na bio do nosso Instagram, @Rádio Gazeta On. Agora, para o próximo bloco, vamos ver o que a Maria Luísa Paulini e o Thales Faria prepararam para o Claquete Cultural. E aí, meninos, o que vocês têm de bom aí? Claquete Cultural. Começa agora mais uma edição do Claquete Cultural. Eu sou o Thales Faria e vou estar junto da Maria Luísa Paulino. Isso mesmo, Thales. Estamos aqui para te ajudar a planejar o seu fim de semana. E se você gosta de cinema assim como a gente, sabe que filme de terror é sempre bem-vindo, né? É isso aí, Thales. Em Sobrenatural, agora entre nós, uma mãe solo descobre que pode viajar para o além e, ao mesmo tempo, trazer essa dimensão para o nosso mundo. E para quem conhece a saga criada por James Wan, sabe que a protagonista, agora interpretada por Amélia Eve, vai ter muito trabalho. Tem trilhas inquietantes e cenas de dar arrepio. Então anota aí na sua agenda, porque Sobrenatural, agora entre nós, já está em cartaz no cinema mais próximo da sua casa. Então assista o trailer. Mas você pode fazer o que eu não achava possível. Pode trazer demônios de volta ao mundo humano permanentemente. E se eu não conseguir controlar isso? Maia? Te peguei. Maia? A próxima indicação é para você que adora personagens complexos e histórias que te deixam pregado na tela. E Refém por um Fio entrega tudo isso e ainda conta com um elenco de peso, encabeçado por Bill Skarsgård e Al Pacino. O longa, que se passa em 1977, mostra um homem arruinado que faz de refém o filho do presidente de uma empresa que acredita que o prejudicou. Refém por um Fio já chegou às telonas. E se você quer ter uma pequena noção da loucura que é esse drama, assista o trailer dessa produção que é inspirado em fatos reais. No, Tony, no. Stay strong, Richard. Hello? Some sick, twisted people in this world. I hear you, Tony. But holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. He's a goddamn hero is what he is. Finally, somebody has the balls to stand up to these parasites. I'm not going to be humiliated by anyone. The whole world is going to know the truth. I'm a man of the people. I know the people. He's a good man. He's out of control. A real shit show. And I'm a goddamn national hero, and don't you forget it. I'm just getting started. Let's go keep going straight. No, I think it's a left up here. I think I know where I live. God damn it.
Agora vamos acalmar os ânimos e falar sobre uma obra que vem para tocar o seu coração. É isso mesmo, Thales. Em Mirrors No. 3, a jovem Laura é acolhida por uma estranha após um acidente de carro. Estrelado por Paula Beer e Barbara Auer, o filme alemão ensina que um passado mal resolvido pode te perseguir até os dias atuais. Segundo o site Rotten Tomatoes, a crítica está adorando. Então corre, porque Mirrors No. 3 chegou aos cinemas. Mas antes, vem assistir o trailer com a gente. Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben. Ich bin so froh, dass du da bist. Wir haben lange nicht mehr so zusammengesessen zu Abend. Kann ich vielleicht auch hier bleiben? Ja. Hatte vor ein paar Tagen einen Autounfall. Mein Vater ist dabei gestorben. Nicht total traurig? Ich weiß, es sollte ich sein, aber bin ich nicht. Du bist nicht schuld. Was ist denn mit dem? Laura, mir geht's nicht gut. Ihr seht es nicht. Ich muss dir was sagen. Lass das! Laura! Ihr seid alle krank! Indo para o mundo dos streamings, já está disponível a quinta e última temporada de Outer Banks, Malu. Pois é, a série estrelada por Madeline Klein e Chase Stokes volta para o seu grande finale após uma quarta temporada meio triste. Quem viu sabe, mas dessa vez os Pogues partem uma jornada de luto, perigos e vingança. Com certeza, Malu, então fique ligado porque a última temporada de Outer Banks já chegou na Netflix. Agora, assista o trailer para você poder lembrar de todos os últimos acontecimentos da obra e saber o que vem por aí. Somos os Pogues, a ralé, a base da cadeia alimentar. Isso significa que a gente faz o que quer e quando quer. Ou pelo menos um dia foi assim. Promete que não tem como isso piorar? Não tem como piorar, né? Não tem nada aqui pra gente. É melhor vocês irem andando, Pogues. Pope, você tá bem? Não sou eu que tô com uma pilha de livros sobre uma coroa mágica no carro. Eu não vou deixar o Groff vencer. Não tô aqui pra te dizer o que fazer aqui. Já perdi meu melhor amigo. A lenda diz que a coroa pode ressuscitar os mortos. Tá pensando no que eu tô pensando? Sim. Talvez a gente tenha um plano. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Que loucura, cara. Bora mudar de assunto e falar sobre as atrações culturais desse fim de semana. Vamos começar abrindo espaço para uma temporada de shows de MPB. E bota MPB nisso, Thales. A cidade de São Paulo está sediando o Festival Palco Brasil, que traz 8 shows intimistas de voz e violão até o dia 30 desse mês. E detalhe, Malu, o evento vai contar com grandes nomes do gênero, como Elba Ramalho, Chico César, Marcelo Genesi e Tulipa Ruiz. A programação completa está disponível no site caixacultural.gov.br. E vale lembrar que os shows acontecem na Praça da Sé, sempre às quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 7 da noite. E vai contar com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. E os ingressos são gratuitos e devem ser retirados 1 hora antes no local. Você não vai perder essa oportunidade, né? Agora, andiamo para a próxima atração com a Mangiare Italia Fest, um festival delicioso de comida italiana. É a própria Roma marcando presença em São Paulo, Malu. O evento vai contar com delícias gastronômicas como massas artesanais, pizzas quentinhas e sobremesas tradicionais, sem contar as apresentações musicais e os vinhos. E para você não ficar de fora dessa, saiba que o evento acontece na Praça Barão de Japurá e vai até esse domingo, do meio-dia até as 10 horas da noite. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site simpla.com.br. E para fechar o nosso bloco, bota o capacete e sobe na moto, porque a 5ª etapa do Moto 1000 GP acontece nesse domingo.
É hora de sentir a adrenalina de perto e viver a emoção de uma das maiores disputas de motovelocidade do Brasil e da América Latina. Serão mais de 150 pilotos de 10 países em ação. Então se prepare, pois o evento acontece diretamente do Autódromo de Interlagos, com início às 8 horas da manhã. E vale destacar que os ingressos saem a partir de R$15. É só comprar no site simpla.com.br. Não perca! E encerramos o Claquete Cultural por aqui. Mas e aí, o que achou das dicas que separamos para você? Gostou de alguma? Conta pra gente, né, Malu? É isso aí, Thales. A gente se vê na semana que vem com muito mais. É com você, Fábio. As dicas do Claquete Cultural dessa semana estão incríveis. E aí, você ainda vai perder alguma? A gente vai terminando por aqui mais um bloco do Claquete Gazeta, mas não sai não, hein? Porque logo após o intervalo, a Beatriz Martins fecha o último bloco com uma entrevista sensacional. Nos vemos na semana que vem. Até mais! Claquete Gazeta. 24 horas no ar. 24 horas no ar. Rádio Gazeta Online. A sua rádio universitária. Daqui a pouco, você ouve na Rádio Gazeta Online. Mais músicas. Rádio Gazeta Online. Aqui você fica sempre atualizado com o boletim Rádio Gazeta Online. De segunda a sexta, você escuta as principais notícias do Brasil e do mundo. Em 3 edições, às 3, às 4 e às 5 da tarde. Fique por dentro das principais notícias aqui, na Rádio Gazeta Online. Boletim Rádio Gazeta Online. Você cuida do seu próprio corpo? Sabe as melhores recomendações para tratar um sintoma? Vixe, não consegue entender o que um médico escreveu? Não se preocupa. Com o Doutor Portante, você vai ficar atualizado sobre os principais assuntos da saúde, além de curiosidades e sugestões para o seu bem-estar. Afinal, o primeiro passo para se cuidar é entender o que está sentindo. E aqui não existe dúvida sobre a saúde que não seja esclarecida. Escute o Importante é Saúde todos os dias aqui na Rádio Gazeta Online. Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online. Claquete Gazeta. Muito boa tarde a todo mundo que está acompanhando mais um Claquete Gazeta. Eu sou Beatriz Martins e nessa sexta-feira, depois que você já acompanhou o nosso Batalha, o Claquete Cultural, eu venho com mais uma entrevista, com mais um papo muito legal. Só que antes eu quero lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais no @Rádio Gazeta On e, claro, mandar pergunta no chat também, sabe? Porque eu tô acompanhando tudo, eu quero saber o que vocês estão achando do programa e também para vocês trazerem novas perguntas para os meus convidados. E além disso, também você consegue mandar mensagem pelo nosso WhatsApp no número 11993141010. Vamos dar, assim, um start nessa entrevista apresentando, porque eu estou com a Viviane e o Márcio, e eles são representantes do Kinofórum, que é um festival internacional de curtas de São Paulo, que chega à sua edição número 37, reunindo 260 filmes de 58 países e uma programação gratuita e promovida em diferentes espaços da capital paulista. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado, Bia. Eu queria saber, já pedindo para vocês, né, se apresentarem, explicar um pouquinho o que é o Kinofórum, né? E como é que o pessoal consegue prestigiar esse evento que está acontecendo aqui na capital. Bom, Bia, eu sou o Márcio Miranda Pérez, eu sou diretor-geral do festival, coordenador da programação como um todo e também cuido especificamente da parte latino-americana. Bom, vou deixar a Vivi falar o que ela faz. Eu sou a Viane Pistache, sou a curadora responsável pela Mostra Brasileira e, enfim, também ajudo a selecionar os filmes da Mostra Infantil, dos programas especiais, né? A gente faz um diálogo bem interessante dos filmes brasileiros com
com a produção internacional. Isso. E assim, só para comentar, a gente está com uma programação por 10 dias na cidade. A gente está em vários espaços, né, na Cinemateca Brasileira, que é a nossa sede, e que além dos filmes, a gente também faz várias atividades de mercado lá, com palestras, workshops, enfim. Algumas atividades para projetos que a gente pré-selecionou, mas outras também para pessoas que estão interessadas em desenvolver seus projetos, enfim, ou saber mais sobre o universo do audiovisual. E também a gente está no Cine Sesc, no Espaço Petrobras, aqui na Augusta também, no MIS, no Centro Cultural, em vários, no Sinusp também, nos 2 espaços, né, no Butantã e na Maria Antônia. E também a gente vai estender programação ainda em setembro em outros espaços da SPCine, no CELS. E a gente está online também, em várias plataformas parceiras. Enfim, tem muitos lugares para conhecer a nossa programação. Tem muita coisa mesmo, e é um festival super grande. E eu queria saber, o Kinofórum ele chega na sua 37ª edição com a seguinte definição: readaptação e renovação. O que essa frase representa para o festival e como ela apareceu na construção desse ano? Bom, na verdade, no ano passado, a gente teve a perda da nossa fundadora, né, a Zita Carvalhosa. Ela fundou o festival em 1990, né, num contexto em que o cinema brasileiro estava um pouco em decadência, não pela criatividade, mas por conta da produção. O contexto dos anos 90 foi muito pesado por conta do fim da Embrafilme, né? E os cineastas não estavam conseguindo fazer seus longas, né? Acho que naquela época a produção de longa-metragem chegou a 2 longas-metragens por ano. E a Zita percebeu ali uma produção de curta-metragem que era para onde os cineastas estavam se voltando. Então ela conseguiu criar, dentro do Museu da Imagem e do Som, né, que é nosso parceiro até hoje, inclusive, uma mostra de curtas-metragens para conseguir mostrar essa produção brasileira de curta-metragem e mostrar essa criatividade dos cineastas. E, desde então, ela conseguiu desenvolver e fazer crescer o festival, que se tornou internacional, se tornou a maior janela do curta-metragem brasileira e se firmou como um evento internacional de renome. E a perda dela no ano passado foi muito sentida, não só aqui, mas também internacionalmente. A gente recebeu muitas condolências de programadores, curadores do exterior também. E, assim, trabalhando com ela há muitos anos, a gente sentiu a perda, mas a gente também desenvolveu com ela um método de trabalho e um entendimento, assim, da importância do curta-metragem na cadeia, assim, do audiovisual e também para o desenvolvimento do cineasta. E a gente seguiu, a gente entendeu que a gente pode fazer, a gente quer fazer, a gente quer continuar o legado dela. E a gente está aqui na 37ª edição, fazendo o festival como ela fazia, e a gente quer continuar fazendo no espírito de renovação, mas continuando o trabalho dela como a gente sempre fez. E vocês dois, como programadores, fizeram parte da escolha dos 260 filmes de 58 países. Eu queria saber o que vocês querem que o público encontre quando eles vejam toda essa programação e vejam tudo aquilo que vocês escolheram. Olha, a gente recebeu somente de filmes brasileiros um conjunto aproximado de quase 900 filmes. Por volta de 850 filmes por ali. Meu Deus. E o curta-metragem é um formato muito interessante porque ele pode contemplar e abraçar cineastas em diversos níveis da carreira profissional. Desde aquela pessoa que está ainda em formação, estudando, e o festival tem um espaço específico para isso, né, como uma janela de exibição, de possibilidade das pessoas conhecerem novas gerações que estão chegando, como também, né, um espaço, uma vitrine importante de exibição de obras de pessoas que estão aí na estrada com um pouco mais de experiência, um pouco mais cascuda, né? E, enfim, que fazem longas-metragens, mas que também voltam para o formato, porque curta-metragem e longa-metragem são formatos bem diferentes, né? O curta-metragem é um bom lugar para se experimentar, e experimentar no sentido de, como país múltiplo como o nosso, né? A gente recebe produções da Amazônia, a gente recebe produções do Rio Grande do Sul, do país inteiro. Então, assim, é uma oportunidade muito interessante de experimentar pautas e debates que estão na ordem do dia. Então, a gente aproveitou, né, um pouco essa safra para entender como é que o Brasil tem pensado o cinema e como é que o cinema tem pensado o país, de um modo geral. Então, pautas como violência contra a mulher,
ou ser homem, ou ser mulher nessa sociedade, apareceu e a gente conseguiu contemplar dentro da programação esses debates, a questão política, a questão religiosa, a questão assim, de como é que as crianças também têm entendido como é que se cresce homem, como é que se cresce menina, enfim, debates que têm uma atualidade muito grande e que o curta-metragem consegue alcançar com uma certa urgência, assim. E o que surpreendeu vocês durante esse processo de curadoria, principalmente recebendo tanto material? Eu estava respondendo uma pergunta sobre isso outro dia. A gente recebe muitos filmes sobre juventudes, né? Isso acho que é uma pauta sempre presente, porque a gente tem cineastas jovens entrando no mercado o tempo todo. Uhum. E as pautas jovens se renovam o tempo todo. Então, pra gente é até uma oportunidade meio única poder ter essa janela constante de ver as pautas das juventudes se renovando. E, para mim, que não... Eu sei que eu tenho essa carinha, mas eu não sou tão jovem, mas... Jovem é mais tempo. Jovem é mais tempo. E poder ver assim, essas questões novas, esses novos valores, né, vindo e sendo debatidos é muito interessante. Mas as pautas sobre envelhecimento, elas têm se mostrado de outra forma. Porque eu acho que tem uma nova questão surgindo, que é a necessidade de cuidado, porque eu acho que cada vez mais pessoas mais jovens têm tido a necessidade de cuidar dos seus pais idosos e cada vez idosos mais jovens têm enfrentado questões cognitivas. Uhum. Então essa questão tá sendo trazida pelo cinema e pelo cinema de curta-metragem cada vez mais. Isso a gente tem visto nos últimos filmes, a gente fez até um programa sobre isso, que a gente chamou de Sol Eterno e Brando. E esse termo a gente encontrou num verso da Cecília Meirelles, que eu acho que resume bastante o espírito do programa. Porque são filmes que não são sobre a velhice, simplesmente. São filmes que juntos, isso acho que é a graça de você poder fazer uma programação de curta-metragem. Quando você junta os filmes, eles conversam entre si. E o todo de um programa de curtas, ele traz um sentimento. Então, esses filmes juntos, eles trazem uma sensação de afeto. E eu acho que funciona muito para quem assiste o programa e, assim, para quem é família, para quem é cuidador e, né, enfrenta essa solidão do cuidador, da família que está cuidando do seu idoso, que, né, a gente entende o sentimento, né, que envolve essa questão. Eu acho que traz essa sensação de afago, de afeto que essas pessoas estão precisando. Então, acho que essa é uma questão que veio meio nova nos últimos tempos e que está sendo trazida pelos curtas. E só para complementar um pouco a fala do Márcio, foi uma preocupação não apenas brasileira essa, internacional. Que foi, né, um dos programas pensados exatamente nesse diálogo da produção brasileira com a produção internacional. E uma outra questão sobre, né, essa temática do envelhecimento é que a gente também teve um outro programa e, curiosamente, né, a direção desses filmes é muito jovem. Então, você vê pessoas muito jovens, com o primeiro filme. Inclusive, ontem a gente teve um programa com um diretor, que é o primeiro filme dele que estreia em festival, fazendo uma leitura dele sobre o que é ser velhice. E, assim, de uma maneira muito criativa, desafiando o senso comum, desafiando algumas ideias que a gente tem preconcebidas sobre o que é envelhecer, o que uma pessoa velha faz, qual que é a virtude, quais são os vícios dessas pessoas mais velhas, né? Sem santificar, sem romantizar, beatificar ninguém só porque ficou velho, assim, né? E então foi uma experiência bem interessante, né? Inclusive a mãe de um dos realizadores estava na sessão ontem e ficou, assim, muito feliz, se sentindo muito contemplada, porque ela também é uma pessoa que está envelhecendo. E ficou super feliz de imaginar que tem, e de constatar ali que tem uma juventude olhando para a velhice de um jeito muito criativo, de um jeito muito oxigenado, enfim, de um jeito muito inventivo. E existe uma discussão sobre o mercado de curtas-metragem, né? E eu queria saber para vocês, porque a gente tem esse costume de ver longas ou séries sendo produzidas, e curta-metragem é uma coisa que não entra tanto num debate, assim, quando a gente fala para o grande público. O que ainda falta para o curta ser mais valorizado no mercado? É interessante essa questão, porque, na verdade, se você for pensar, todo mundo consome conteúdo curto, né? O tempo todo. Inclusive,
muitos longas são reduzidos para formatos curtos. Quando você está ali passando no Instagram, nas redes, no próprio YouTube. Mas falta um pouco esse clique, né? Ainda isso é muito debatido, muito investigado. Mas, por exemplo, o Festival de Curtas, o Kinofórum, tem uma conexão muito forte com o Festival de Clermont, na França, que é o maior festival de curtas do mundo. E a gente faz ações dentro do mercado de curtas de Clermont. E lá eles têm muitas atividades de mercado, eles têm apresentações de compradores, de distribuidores. Então, na verdade, a gente tem uma percepção de mercado muito forte. Existe um sistema, um mercado de curtas que funciona muito lá fora, não é tão desenvolvido aqui no Brasil. Então, a gente tenta trazer essas discussões, a gente tem atividades no festival de discussão sobre isso. A gente vai ter uma mesa sobre mercado de curta. A gente tem compradores no Brasil que vão estar, inclusive, presentes. A gente tem atividades dentro do festival, rodadas de negócio, onde a gente traz compradores e a gente arma reuniões com os realizadores que estão no festival para que eles possam se apresentar. Então, a gente cria um pouco um ambiente para justamente trazer esse conhecimento do que existe de mercado para os realizadores que estão no festival. Então, talvez não seja uma coisa muito transparente para o grande público, mas pelo menos dentro do festival, que é um ambiente onde a gente está com os realizadores presentes. Então, a gente tem um ambiente propício aí para provocar essas conversas. Então, a gente tenta aproveitar esse ambiente para aproximar todas as pontas aí e, pelo menos dentro do nosso espaço, criar um pequeno ambiente de mercado. E a cada festival a gente vai reaquecendo e, quem sabe, né, poder provocar essa energia e desenvolver todos os laços aí para desenvolvendo o ambiente de mercado no Brasil. E dentro desse tópico tem inclusive uma pergunta no chat falando que, pensando em festivais de curta, qual a opinião de vocês sobre o que poderia mudar nesse mercado e qual que é a parte favorita de vocês de trabalhar com o meio audiovisual? Acho que o que pode mudar é isso, assim, acho que a gente pode aproveitar todos esses eventos de festivais para criar esses eventos em que os agentes, né, os players que estão agindo, os produtores, os distribuidores, o próprio público, estejam juntos discutindo e se aproximando, e aí cada evento vai gerando oportunidades de pensar em políticas públicas, né, em novas ações, e esses contatos que a gente faz com o exterior, a gente vai entendendo novos modelos, né? O modelo da França, por exemplo, é um modelo que funciona muito bem. Você tem os canais, você tem as leis, você tem janelas, você tem janelas permanentes para o curta-metragem, que abre longa, enfim. Tem modelos internacionais que funcionam, que a gente pode importar. Então, falta um pouco de discussão, né? Falta poder trazer modelos que funcionem aqui. Mas eu acho que os festivais são o melhor lugar, porque é quando os agentes estão reunidos. Então, a gente vai... Na verdade, nesse momento que eu estou aqui, dentro do festival, tem um grupo de festivais, diretores e programadores de festivais que estão reunidos na Cinemateca, em reunião. Então, é exatamente isso que acontece dentro desses eventos. Assim, vontades que se reúnem para debater e para avançar, né? E a parte favorita, eu acho que eu falei, assim, quando a gente tá ali... A Vivi falou do número de brasileiros, 900, mas a gente recebeu 3.300 filmes esse ano, do mundo inteiro. Então, a gente se divide ali, né? Eu vejo os latino-americanos e também na parte internacional, eu vejo escandinavos, eu vi esse ano deu uma reduzida, mas assim, no ano passado, por exemplo, eu vi os portugueses também, eu vi leste europeu. Então, assim, na verdade, eu quero ver mais coisas porque é um prazer muito grande. E quando a gente vai afunilando e a gente vai começando a ver as relações entre os filmes e a gente vai criando, né? Eu acho que tem esse ponto onde você começa a enxergar o programa surgindo, né? Porque no começo a gente tá muito cru, aí você vê um filme que você gosta e você pensa, esse filme eu preciso lembrar dele mais pra frente, porque esse aqui é forte, tem energia. Mas lá na frente, quando você começa a relacionar
esse filme argentino, ele conversou com o filme do Quirguistão, eu não imaginei que isso ia acontecer. Aí é o filme do Rio de Janeiro, e aí surge uma temática. É mágico mesmo. É mágico, e eu acho que essa conversa que surge, ela pode destacar aspectos dos filmes que não eram evidentes quando você assistiu o filme isolado. E, na verdade, a gente tem esse feedback dos cineastas, que os filmes crescem na sala por causa do contato entre eles. E isso é muito legal também. Uma coisa que, às vezes, a gente perde um pouco a dimensão, né? Porque o Brasil é um país muito alfabetizado pela novela, pelo audiovisual. Então, todo mundo, de alguma maneira, cresceu vendo, né, obras brasileiras na tela, né? E o curta-metragem, por incrível que pareça, ele tem uma capilaridade que não tem necessariamente luz, foco, e as pessoas não dimensionam como que muitas das vezes o curta-metragem já está na vida delas, né? Esse ano que no Fórum tem 25 anos também de comemoração das oficinas, né? Então tem uma parte do festival que é para celebrar essa história de 25 anos. E os 25 anos de oficinas no Kinofórum é também algo que é levar cinema para onde menos se imagina. Possibilidade de formação de jovens, assim, da cidade inteira de São Paulo. E isso não acontece só a partir do Kinofórum. Vários dos outros festivais de cinema também têm esse tipo de iniciativa, de muitas pessoas que estão sendo formadas desde criança, né? Eu tive a oportunidade de dar aulas nas oficinas do Kinofórum na cidade de Tiradentes. Tinha crianças de 6, 7, 8 anos, todo mundo aprendendo a fazer cinema e entendendo qual que é a diferença entre cinema e TV, né? Respeitando a nossa tradição na televisão, mas também entendendo e sendo alfabetizado em outras formas de se fazer audiovisual. E, de alguma maneira também, né, eu vejo muito a produção dos documentários, o quanto que um documentário pode impactar qualquer realidade possível que se imaginar. Uma vez um amigo meu que é diretor de cinema em Belo Horizonte me levou num terreiro de candomblé e a imagem central do terreiro era um pôster de um filme, de um curta-metragem. Porque em algum momento alguém que dirigiu um filme chegou naquele terreiro e quis entender aquela realidade. Então, às vezes, a gente não tem dimensão do quanto que o cinema já está nas nossas vidas, já está impactando, né? Dos muitos cineclubes que são feitos em garagens, que são feitos, às vezes até em igreja, né? Porque, enfim, também tem segmentos mais religiosos interessados em um ou outro debate que o cinema já alcançou, que o cinema já conquistou, né? E a gente, às vezes, não dá conta do valor do cinema na economia criativa no Brasil. O tanto que gera de renda, o tanto que gera de emprego. Então, muitas das vezes, o curta-metragem está muito mais nas nossas vidas do que a gente deu conta de dimensionar, enfim, de catalogar para a população no geral. E eu acho isso muito mágico. A capacidade de cinema está em lugares improváveis e suspeitos, né? E sobre a parte que eu mais gosto de fazer, acho que o Márcio começou a tocar, né? Que é essa coisa dos encontros entre os filmes, assim. É impressionante. Um dos programas que sempre é possível fazer é programas de pessoas apaixonadas por cinema. E de pessoas de várias idades. Então, você vê a diferença de alguém que está tendo contato agora com o cinema numa escola, numa oficina, num curso técnico, enfim. O modo como se apaixona ali pelo cinema naquele momento, ou um modo de uma figura cineasta mais velha, que já é mais pesquisadora, que já é mais cascuda no debate. Então, a gente, por exemplo, tem um programa que chama Pátria Amada Cinema, de cineastas de diferentes momentos na carreira, né? Aquelas figuras mais pesquisadoras, mais aprofundadas no debate de cinema, mas com a mesma paixão, né, do que é uma criatura que está começando agora a fazer cinema e que quer também pensar como é que o cinema está sendo feito, né? A partir de múltiplas possibilidades que a metalinguagem oferece. Então, eu acho isso muito mágico, assim. Uma ideia de que a paixão por cinema sempre vai ter, né? E o modo também como os filmes se convocam, né? Os filmes se chamam de alguma maneira. Quando a gente chega diante dos 850 filmes, você fala, meu Deus, muitas das coisas podem ser possíveis aqui, né? De reunião entre esses filmes, de casamento entre eles. Então, eu acho que em algum momento os filmes também vão dizendo com quem eles querem estar dentro de uma sessão. Obviamente que a gente tem uma consciência ali, um modo, uma técnica de reunir esses filmes, mas existe também uma coisa que os próprios filmes se convocam, né? Bom,
Desculpa te cortar, mas eu acho que essa era uma das minhas dúvidas também, de como programador fazer essa seleção de filme. Como é que você olha e fala que, assim, você viu um filme excelente e sente que tem que estar na programação, mas, assim, tem um filme que passa uma mensagem muito boa que o grande público merece, né, assistir. Então, como é que é feita essa escolha também entre vocês e fazendo essa escolha de programação, mesmo que tem que estar tudo junto e tudo se conversando? Bom, na verdade, assim, nós somos várias pessoas, né? A nossa equipe de programação, nós somos 4, mas a nossa equipe de visionamento, de seleção, a gente tem, acho que umas 50 pessoas. A gente tem 2 grupos. A gente tem um grupo que a gente trabalha com eles, é um grupo que a gente convoca, e tem um outro grupo que é um grupo de universitários. A gente faz uma convocação entre várias universidades do país. Então, são 2 grupos. Então, é muita gente, porque a gente quer, assim, diferentes cabeças, diferentes... né, interpretações. E isso é muito importante pra gente, porque, enfim, nós somos só 4 pessoas, nós somos muito diferentes entre nós, já. E isso é importante porque quando a gente cruza esses pensares, né, a gente tem a oportunidade de fazer, né, em 260 filmes, a gente tem chance de fazer um festival. O festival não é nichado, né? Você não vai encontrar uma programação que é desse jeito ou desse jeito, mas eu acho que tem os nichos dentro do festival que, se você gosta de filmes mais cabeçudos, se você gosta de filmes mais para público, né, geral, filmes infantis, filmes de terror, enfim, tá tudo ali. Mas, né, a gente tem questões sociais que a gente quer trabalhar, a gente tem questões morais que a gente debate. Entre nós, às vezes, a gente bate cabeça, né? A gente tem um programa que a gente, inicialmente... Porque tem isso, a gente, às vezes, tem temas que a gente, antes de começar a ver os filmes, a gente pensa, esse ano a gente queria ver se... Por exemplo, o de envelhecimento, a gente tinha a intenção inicial. E procurou os filmes desde o início. E a gente tinha um outro tema que era masculinidades. E aí tinha uma das meninas da equipe que queria trabalhar a ideia de... a gente está vivendo muita violência misógina, mas vamos tentar ver se a gente encontra filmes que falem do homem, o que está acontecendo com os homens, a partir dessa pergunta, né? Então, não falar assim, necessariamente da violência contra a mulher, mas falar por que os homens são violentos, né? Focar no que está acontecendo com eles. E aí a gente começou a assistir e... Conforme a gente via os filmes indicados, né, pelas pessoas dentro dessa temática, dava para ver que ninguém estava entendendo muito bem a pergunta inicial. Então, a gente bateu muito cabeça, né, discutindo quais eram os filmes que iam formar esse programa. Mas acho que a gente chegou lá, né? Então, a gente formou 2 programas dentro do programa Expressões da Masculinidade. Um chama Labirintos da Testosterona e o outro chama Tornar-se Homem. Então, são 2 programas bem interessantes, né, do ponto de vista, assim, dos homens... o homem ainda menino, jovem, adolescente, e as violências que acontecem ali entre os meninos, né? Porque são muitas coisas bizarras que acontecem e são meio naturalizadas, né? E o outro são situações ali que acontecem com os homens que também são um pouco estranhas. Mas, enfim, um pouco... São situações meio psicanalíticas. Inclusive, a gente vai ter uma psicanalista que a gente chamou para comentar uma das sessões no último sábado do festival. Acho que vai ser bem interessante. Nesse processo de visionamento, né, por exemplo, da Mostra Brasileira, a gente convida 5 pessoas de diferentes áreas do cinema. Né, e é impressionante como que... bom, de alguma maneira, a gente divide randomicamente esses filmes, de modo que cada filme seja visto por pelo menos 3 ou 4 pessoas. Né? Para todos os filmes terem a mesma chance de serem avaliados. E é impressionante como é que alguns filmes são arrebatadores desde sempre, assim. E aí são filmes que, de alguma maneira, se estabelecem como obrigatórios. E uma coisa que eu amo no Kinofórum, né? Eu estou muito envolvida com outros festivais também, faço visionamento de filmes para outros festivais, frequento muitos festivais também. E, inclusive, a gente está até com uma mesa, né, que é o Fórum dos Festivais, porque são vários, né? E cada festival tem um pouco a sua identidade, né? E aí, alguns festivais, você percebe muito claramente que tem predileção por um tipo de filme e não por outros. E uma das coisas que eu acho mais maravilhosas no Kinofórum é o quanto é um festival democrático. Assim, não tem esse tipo de filme não entra. Pelo contrário, assim, é um festival muito comprometido com o panorama do cinema nacional.
né? E que todos os filmes possíveis, desde que bem realizados, né, têm chance de entrar no festival. Então, eu acho isso maravilhoso, não tem interdito, né? Às vezes, assim, e o nosso comitê de visionamento muda bastante, né? Então, cada ano a gente tenta manter, assim, uma diversidade de olhares, né? E às vezes a gente percebe que tem gente que gosta mais de um tipo de filme de festival do que outros, né? Enfim, esse ano eu vi um visionador muito preparado, que a gente percebe que ele é formado por uma outra escola de festival, e ele dizendo assim, num dos comentários desse, este é um tipo de cinema que eu não acredito. E para minha felicidade, eu olhei para aquele comentário e falei, gente, eu acho que eu acredito em todo tipo de cinema, assim. Todo tipo de cinema tem seu lugar na tela, desde que bem realizado. Então, eu acho que nesse sentido, né, a gente deve muito louvar a Zita, né, porque é essa figura que entendeu muito cedo, assim, do tipo, olha, cinema bem feito tem que ter espaço na tela. Assim. A gente tá chegando agora já, por incrível que pareça, no final da entrevista, o que passou muito rápido, porque é a parte legal de bater de papo que tem esse conteúdo, é porque o horário passa muito rápido. Mas eu quero finalizar justamente já falando sobre a Zita, que esse ano teve o prêmio, né? Vai ter o prêmio Zita Carvalhosa de R$20 mil para filmes brasileiros que estreiam no Kinofórum. Qual a importância desse prêmio para os dias atuais e também quão representativa para vocês homenagear a fundadora do festival? Nos últimos anos a gente vinha debatendo muito, assim, porque a Zita sempre trabalhou muito a ideia, assim, como é que a gente vai destacar os filmes brasileiros, né? Eu lembro muito dessas reuniões que a gente falava assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, assim, no ano passado, a gente perdeu ela um mês antes do festival, né? Então, a gente, na preparação ali do evento, a gente pensou o que a gente vai fazer para homenageá-la. E a gente pensou no encerramento em anunciar esse prêmio. E a gente decidiu que a gente ia dar o prêmio para obras que estreassem nacionalmente no Kinofórum. Uhum. A ideia seria, assim, atrair a atenção dos realizadores para estrearem aqui em São Paulo, no Kinofórum, as suas obras, começarem a sua carreira aqui. Porque acho que era um jeito de, né, o maior festival do país de curta-metragem, poder começar aqui no Festival da Zita, acho que faz sentido, né? A gente faz um esforço muito grande para trazer as pessoas para cá, para trazer esses eventos todos, esses laboratórios. Então, a gente quer as pessoas aqui. Uhum. Então, faz sentido para a Zita, para a gente, que esse prêmio aconteça e que as pessoas estejam aqui prestigiando o festival e prestigiando o nome dela. É isso. E para finalizar, agora oficialmente, vocês já estão planejando o do ano que vem. O que no mercado nacional faz com que vocês continuem acreditando no audiovisual e na importância dele? Olha, eu pensei um pouco nisso esses dias. Eu nunca imagino São Paulo sem esse festival. Acho que a gente ouviu até um burburinho, tipo, quando a gente perdeu a Zita. E agora, né? O que vai acontecer com o Kinofórum? O que poderia acontecer com o Kinofórum, assim, de todas as coisas que poderiam acontecer, nunca me passou pela cabeça que acabasse. Então, assim, a gente sempre vai trabalhar para que o festival siga, porque pra gente sempre vai ser uma necessidade que o festival cresça, que o festival siga forte e que ele siga sendo esse hub não só de exibição de filmes gratuitos, que a gente possa trazer essa safra do cinema brasileiro e mundial para o público de São Paulo, que a gente possa mostrar essa produção importante para o público, mas também de atrair os realizadores e poder proporcionar para eles o melhor do universo da produção, para que eles possam desenvolver não só mostrar seus filmes, mas poder desenvolver seus projetos, terem oportunidades de conexão, network, enfim. Acho que é a missão do Kinofórum. É isso. Pode falar. Só, assim, pode parecer meio inocente que eu vou falar, mas de uma certeza muito profunda que eu tenho, né? De que cada curta que a gente consegue levar, né, para um público maior, aquele público vai sair melhor porque viu aquele filme, né? A gente, quando está ali no processo de curadoria, melhora como ser humano, assim. Então, o curta-metragem é uma atividade de formação, assim, como a humanidade mesmo, assim, de pessoas que estão ali tentando contar a melhor história possível, né? Tentando ali se colocar no mundo a partir do fazer cinema. Então, eu acho que o festival ele é fundamental no sentido de
reunir essas possibilidades, né, de expressão de figuras que estão querendo que o mundo seja melhor a partir do cinema, sabe? Então, nesse sentido, acho que o Kinofórum realmente é fundamental e obrigatório, não apenas para a cidade de São Paulo, né, mas para a história de cinema nacional mesmo, assim, e mundial, né, porque já que o mundo todo está aqui durante o Kinofórum. É isso. Muito obrigada vocês dois por esse bate-papo, foi incrível. Com certeza já abriu o caminho para muita gente que quer visitar. E lembrando todos que ele vai do dia 20 a 30 de agosto na Cinemateca Brasileira, no Cine Sesc, Circuito SPCine, Espaço Petrobras de Cinema, o Museu, né, o MIS, o Museu de Imagem e Som, o Sinusp Maria Antônia e o Cinema na Comunidade. E assim, é um festival gratuito, então tem muita oportunidade para todo mundo poder visitar. Tá online também. Exato. E para mais informações, é só acessar o kinoforum.org. Então, muito obrigada a vocês dois. Foi um prazer conversar com vocês. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais um Claquete Gazeta. Muito obrigada, Luísa Rocha, por ter me ajudado na produção dessa pauta. E eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau. Claquete Gazeta.